Glória ao nosso Deus e Pai que é santo. Eu honro o Senhor pela sua vida, por você estar aqui nessa noite. Amém? E eu creio que o Senhor vai compartilhar, nesse estudo que nós vamos ter, algo precioso para o nosso coração. Oremos por um momento. Querido Deus, maravilhoso Senhor, nós honramos e engrandecemos o Teu nome. Tu és Rei, a Ti seja a glória, as nossas vidas aqui querem dizer-te a Ti, Senhor. Glória seja o Seu nome nas nossas vidas. Buscamos reconhecer e engrandecer e aprofundar o conhecimento de Ti em nós. Nós temos sede e fome por quem o Senhor é, por isso estamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus, abençoa-nos nesse momento. Amém. Aleluia. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Nós estamos estudando, e é tão maravilhoso estudar a palavra de Deus, é tão maravilhoso conhecer. E nós nunca estamos assim, satisfeitos, nunca estamos conhecedores de tudo, sempre há mais para conhecer de Deus, sempre há mais da sua verdade, para que nós possamos nos aprofundar nele. E nós vamos falar, o tema da ministração de hoje, é uma palavra muito conhecida no meio cristão, que é confissão. É o tema central de hoje. Nós vamos estudar confissão de uma maneira mais focada e profunda. Nós vamos ver os pontos e conceitos que envolvem a confissão. E vamos entender também por que a confissão é uma disciplina. Fala a verdade para mim. Você já pensou na confissão como uma disciplina cristã? Na verdade, a gente não pensa assim. Mas nós vamos reconhecer assim nessa noite. Por isso eu peço que você esteja comigo, estejamos todos juntos. Porque eu acredito que você e eu podemos nos surpreender no que Deus vai falar nessa noite. Amém? Vamos entender a confissão em dois aspectos. E eu quero começar falando do primeiro, da confissão como revelação. Anote aí, primeiro é importante entender a confissão como uma revelação antes de entendê-la como uma disciplina. Por quê? No coração de Deus sempre existiu o desejo de perdoar e amar a humanidade. Foi por isso que Ele pôs em ação o processo redentivo que culminou na cruz e se confirmou na ressurreição de Jesus. Existe uma ideia errônea e comum do que é a obra da cruz. Alguns alimentam a ideia de que Deus estava cansado, estava irado da humanidade e que não a perdoaria, a não ser que alguém importante sofresse o castigo por todos. Nenhuma expressão poderia estar mais distante do que o que significa a real obra da cruz. Porque na verdade o que motivou a cruz, o que fez Deus como esse grande arquiteto planejar a obra da cruz e o verbo se fez carne, tem uma palavra e é amor. Não a ira de Deus, mas o amor de Deus pela humanidade levou Jesus na cruz. O Gólgota resultou no grande desejo de Deus em nos perdoar. E é interessante as palavras de Jesus em João 18:37. Quando ele está diante de Pilatos, ele diz as seguintes palavras: foi para isso que eu vim. Foi por causa dessa missão, Jesus estava dizendo, a minha vida, o meu propósito de ser feito carne para a humanidade culmina nesse momento, Pilatos. Pilatos não tinha ideia do que significava ou quem era aquela pessoa diante dele. Mas ele disse, foi para isso que eu vim. Foi para essa missão, é por isso que eu estou aqui. E é por esse motivo, porque Jesus compreendia o que significava a cruz para nós, como resultado do amor de Deus, que Ele recusou os tiradores de Pilatos. Porque antes de Jesus dizer assim, foi para isso que eu vim, Pilatos disse assim, você não sabe que eu tenho autoridade
para te libertar dessa situação? Pilatos disse, eu tenho o poder de fazer e desfazer aqui, você não entende? Mas Jesus disse, foi para isso que eu vim. Como dizendo, não é você, não é ninguém que vai me tirar da missão que o meu Pai me deu para completar aqui nessa terra. E Jesus não só recusou esses tiradores, senão que Jesus, nós somos testemunhos nos evangelhos, que por muitos momentos, Jesus poderia ter evitado a situação da cruz. Por várias ocasiões, ele foi convidado a sair da missão de ser o Cristo. Um deles nós podemos citar que quando ele multiplicou pães e peixes para a multidão, quiseram fazê-lo rei. Não sei se você lembra desse momento. Estavam buscando Jesus porque queriam torná-lo rei, queriam tirá-lo do foco da missão, e Jesus rapidamente saiu daquele lugar. Em outro momento, nós bem sabemos que Satanás falou assim para Jesus, se tão somente você prostrado me adorar, eu entregarei os reinos da terra, todinhos para você. Então houveram muitos momentos e ocasiões em que Jesus poderia ter perdido o foco da missão que Deus tinha para ele. Ele poderia deixar de fazer a obra pela qual ele nasceu e se tornou carne, mas ele não fez. E uma vez que Jesus é eterno, a sua obra não era apenas para os que estavam ao redor dele naquele tempo, mas ela também alcançou a todos os que vinham antes dele. Jesus aceitou em si a violência, o medo, o pecado de todos os antepassados, do que estavam na sua atualidade e aqueles também que haveriam de vir. Essa era a sublime obra que tornaria possível o que hoje nós estamos falando, a confissão e perdão de pecados, a obra da cruz. E quando Jesus exclamou, Deus meu, por que me desamparastes? Nós visualizamos fragilidade em Cristo. Nós percebemos Ele muitas vezes sem forças, mas na realidade, nesse momento, Jesus foi totalmente triunfante. Porque Ele havia andado em constante comunhão com o Pai durante toda a eternidade, durante todo o seu ministério, mas exatamente nesse momento, onde Ele profere essas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente o momento onde Cristo se identifica profundamente com a humanidade. E em seu corpo recai o peso do pecado. E nós escutamos o peso do pecado sobre Cristo e não fazemos ideia das toneladas incontáveis que eram sobre Ele. Pense comigo, quantos pecados nós já cometemos? Você já parou para tentar enumerar? Pense quantos pecados uma pessoa em vida pode cometer durante toda a sua história. Agora vamos mais longe. Vamos multiplicar essa quantidade pelas pessoas que já nasceram, pelas pessoas que estão vivas, imaginando também aquelas que hão de existir. Eu acredito que podemos concordar que é peso demais para uma só pessoa. Por isso a Bíblia usa as expressões. E eu gostaria que você junto comigo pensasse no peso que essas palavras, quando se refere a Cristo, têm. Quando elas dizem que Ele foi dilacerado, que Ele foi transpassado. Jesus foi moído pelos nossos pecados. Isso foi literal no corpo dele. E há alguns domingos atrás foi um pouco retratado e chocou-nos, porque fazer uma análise um pouco mais profunda sobre o que significou esse momento, sobre o que é ter em si o
peso do pecado, o quanto Jesus teve que carregar sobre si. 2 Coríntios 5:21, você pode acompanhar: aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, se eu e você, como cristãos, ficamos assombrados com notícias da atualidade que demonstram a maldade da humanidade, nos chocam, né? Muitas vezes nos deixam agobiados em pensar até que grau de maldade o ser humano pode chegar. E nós somos pecadores. Nós temos a luz da verdade. E o pecado, a maldade, nos perturba e nos agonia tanto. Agora imagine aquele que foi 100% puro. E quando nós temos notícia, quando nós escutamos a história de alguém, a injustiça, nós vemos algo passando, ou na televisão ou na internet, nós somos testemunhos do que aconteceu com alguém. E isso nos dói. Agora Jesus 100% puro, em si mesmo, levou o peso, recebendo o pecado de todos. Sabe, as minhas palavras não são suficientes para engrandecer a obra da cruz. Ela é grandiosa demais. É por isso que cada vez que ela é ministrada, ela nos toca profundamente. Quando na Páscoa, quando o apóstolo ministrou, foi tão profundo para cada um de nós. E falar ela cada vez e testemunhar da obra da cruz é sempre uma novidade de reflexão e pensar quem nós éramos e quanto amor existe para nos alcançar. Por isso sempre vai haver palavras e sempre vai haver o que ser dito acerca da obra da cruz. E nos últimos momentos dessa obra, Jesus ainda podia sentir os resíduos da miséria humana fluindo sobre todo o seu corpo. A hostilidade, a ira, o medo e tantas outras coisas. Mas ele conseguiu arrancar de dentro de si forças para bradar a célebre frase dita por ele: está consumado. Jesus bradou: está consumado. E toda essa situação e toda essa obra não foi tão rápida quanto a nossa narrativa aqui. Ela não foi tão simples quanto as minhas palavras, mas ela foi muito profunda. Ao ponto de chegar às profundezas do Seol, nas profundezas do inferno e causar espanto no céu. Está consumado. O poder dessas palavras ditas pelo Cristo na cruz, foram capazes de dividir. Dividir o quê? Dividir a história entre antes e depois de Cristo. Foi capaz de dividir a Bíblia entre a era da lei e a era da graça. Foi capaz de dividir a eternidade a partir do momento que o Verbo se fez carne. Mas o principal e que alcança as nossas vidas foi que ela foi capaz de dividir a nossa história entre antes condenados, mas agora filhos de Deus. Essa é a base para confissão e perdão por meio da revelação. Essa é a base de vidas sendo transformadas e realidades sendo mudadas por essa verdade. Por isso é importante, a primeiro momento, nós entendemos que a confissão é uma revelação. Só quando você entende tudo isso descrito, só quando se entende a obra da cruz com a profundidade, não das minhas palavras, mas da profundidade do que ela é, do que ela fez e continua fazendo na história da humanidade, é que nós caminhamos para a profundidade do que significa confissão.
Então o primeiro ponto das nossas vidas acerca de confissão é entender ela como essa revelação que necessita ser existente na nossa vida. Porque diga-me, como vamos confessar os nossos pecados? Como vamos confessar a Cristo? Como vamos reconhecer que somos pecadores se não entendemos a profundidade dessa obra que foi descrita há pouco? Mas o segundo ponto a vermos acerca de confissão são os aspectos com relação à disciplina. Porque a confissão também é uma disciplina. E o primeiro a se entender e falar de confissão como disciplina é entender a palavra pecado em grego. Pecado em grego é amartia, que significa errar o alvo, afastar-se do caminho da integridade e da honra. O pecado é exatamente isso. Ele é um afastamento da fonte de vida. Foi o que foi feito com o primeiro Adão. Ele se afastou da fonte de vida por causa do pecado. O pecado é aborrecer a Deus, é distanciar-se dele, é fazer o mal. Embora muitas pessoas acreditem ainda que o pecado é bom ou faz bem, ele pode aparentemente ser bom, mas traz resultados a longo tempo que com certeza são destrutivos. A confissão, ela nos aproxima de Deus. A confissão é uma atitude que de nossa parte expressa para o Senhor a nossa consciência do erro. Que nós entendemos, porque primeiro foi revelado aqui. A revelação ela acontece no nosso ser mais íntimo. E é onde acontece a confissão por revelação, porque você entende o verbo revelado e a sua obra. Mas depois você aprende na disciplina a consciência do que é o pecado. A consciência do erro. E entender que o amor de Deus e o seu desejo profundo por Ele é maior do que qualquer outra coisa, te leva à confissão. No Novo Testamento, a palavra confissão é homologeu, que é uma combinação de duas palavras. Homos, que quer dizer o mesmo, e lego, que é falar. Em resumo, é falar a mesma coisa. Concordar, na confissão falamos o que Deus diz, o mesmo que Deus diz sobre o pecado. O ato de confessar é quando expressamos a Deus que pecamos, que agimos como pessoa contra Ele e fazemos a admissão que nós erramos. Concordamos que por causa do nosso pecado, Jesus sofreu tortura, morte na cruz. Ofendemos a Deus com nossas atitudes, que estamos arrependidos e por isso precisamos de perdão. É muito diferente uma confissão de um réu diante de um tribunal e a confissão de um filho diante de seus pais. Não é verdade? E Charles Spurgeon, um grande teólogo, um grande homem de Deus da antiguidade, ele falou um pouco acerca disso. Ele falou, na confissão dos nossos pecados, temos que entender que não estamos diante de um juízo, mas nós estamos perto de um Pai que nos recebe com seu perdão e amor. A confissão é um dos primeiros passos para a nossa salvação. Por isso somos convidados a aceitar Jesus e confessar com os nossos lábios. Porque Ele é um passo, Ele é um caminho para a salvação. A confissão, ela restaura o nosso relacionamento. Porque a partir do momento que ela acontece a primeira vez, quando aceitamos a Jesus, ela nunca mais pode parar de acontecer. Saiba disso. Não é um dia eu confessei a Cristo e está tudo garantido. Como eu disse, a confissão é uma revelação que vai crescendo em nós acerca da profundidade de Cristo. Não é uma história que eu li, não é no fim do ano que eu vi um filme, não é uma série, mas é uma constante que vai se revelando o poder e a profundidade da obra da cruz. Tenha por seguro, irmãos e irmãs que me escutam, nós não entendemos a totalidade da obra da cruz das nossas vidas. Ela precisa ir crescendo à medida que nós vamos avançando. E isso, consequentemente, vai fazendo com que a confissão faça parte da nossa vida.
Em contraponto a isso, a falta de confissão, ela endurece o coração. Ela nos torna insensíveis e torna a vida de um cristão ou de uma pessoa sem alegria. E ela se torna conveniente ao pecado e bloqueado no relacionamento com Deus. Não são poucas as pessoas que eu já escutei que dizem: eu não sinto a Deus. Eu não consigo me relacionar com Deus. Eu até vou na igreja, mas nada acontece, a minha vida muda. Eu tento orar, mas não consigo, parece que algo me bloqueia. Porque há muito tempo ela não tem olhado e visto a si mesma e dito: Deus, eu reconheço que tem errado. A confissão, ela faz com que o nosso coração se torne cada vez mais reclinado a essa verdade, a essa revelação, que é a obra da cruz. Um exemplo disso na Bíblia é o rei Davi. No Salmo 51, lá ele relata a dor do arrependimento por ele ter pecado. Ele menciona o distanciamento que ele começa a perceber e ele clama: Deus, não me afaste o seu espírito. E é o que acontece. Quando nós insistimos no pecado, irmãos, nós vamos pecar. Nós pecamos. Mas a questão é se dentro de nós existe o ato de estar disposto a confessar e quebrantar o nosso coração. É disso que nós precisamos. É dessa revelação, dessa verdade, dessa disciplina na nossa vida continuamente. Davi também diz que o interior dele, ele sentia como se estivesse sendo consumido por causa do pecado. E o versículo 12 ele diz: torna a dar a alegria da tua salvação. Aqui fica evidente que quando nós não confessamos os nossos pecados, a nossa alegria, ela vai embora. O nosso coração se esfria, nos tornamos insensíveis e o nosso relacionamento com Deus é bloqueado. Entender isso, esses dois pontos, é fundamental para o aprofundamento do que de fato significa a confissão. Esses dois pontos que falamos, eles precisam andar juntos. Eu preciso da revelação da graça de Deus na obra da cruz, que me convence da necessidade de confessar os meus pecados. Mas eu também necessito saber que ela é uma disciplina. Porque mesmo quando eu não senti vontade de confessar, mas eu saber pela luz da palavra de Deus que eu preciso confessar, eu tomar essa atitude como um cristão. Me compreenderam? Vamos explicar melhor. Em síntese, a confissão por graça, ela vem pela revelação de Deus na obra da cruz. E com ela vem o arrependimento. Mas ela também é uma disciplina, porque existem situações que nós devemos confessar. Não porque nós sentimos, não porque nós queremos, mas porque isso é o correto a ser feito. Então nós precisamos entender a confissão nesses dois pontos, como revelação na obra da cruz e como correto a ser feito como cristãos diante da verdade da palavra de Deus. Agora também é importante nós vermos algumas perguntas que surgem sobre a confissão. Como ela deve ser? Como deve ser a confissão? Ela deve ser genuína e com arrependimento. E ela só vai acontecer quando esses dois pontos que nós citamos andar juntos, a revelação e a disciplina. Quando a confissão acontece genuinamente com arrependimento, toda a fenda que nos separa do Pai é restaurada. Nós somos purificados da nossa falta de justiça e podemos conviver com Deus novamente. A palavra dele diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos segurança na sua palavra que se confessarmos, ele nos purifica. A evidência da misericórdia e da graça cria um coração contrito e existe um fluxo da confissão em nossas vidas. Um dos maiores deleites do Pai é nos perdoar. A obra da cruz é evidência disso. E é importante que nós venhamos a praticar
a confissão com a revelação e com a disciplina. Em contraponto a isso, nós não devemos tratar a confissão de maneira generalizada. Ou seja, tentar confessar o nosso pecado em montantes. Eu lembro uma vez que eu atendi uma moça e pelo relato dela eu demonstrei que ela precisava confessar os pecados diante de Deus e abandoná-los. Então ela começou a orar. Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu sei que nós temos muitos pecados, Senhor, e o Senhor é grande, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso. Eu olhei e falei assim para ela, vamos parar um pouquinho? Porque esse tipo de oração está muito generalizada. Primeiro ponto, nós aqui estamos tratando a sua vida. Não é nós, nem nossos pecados. É o que Deus está falando contigo. Eu demonstrei para ela que era necessário ela atuar como responsável, e nós precisamos. Existe um poder quando eu digo assim, eu pequei, eu me torno responsável daquilo que eu fiz. E eu também dizer o nome de cada boizinho que foi o meu pecado, sem generalizar, mas de fato evidenciar. Porque eu preciso passar pela dor do erro cometido. E quando ela tomou essa direção, ela ficou impactada num primeiro instante, porque ela não esperava isso. Mas ela acatou e ela começou a falar, Senhor, eu pequei, eu fiz isso. Eu comecei a ver diante dos meus olhos aquela moça ser transformada. O coração dela se abrir para o Senhor. E ela começar a ter consciência daquilo que ela teve. E isso acontece com a confissão. Por isso que nós sempre ministramos, você precisa falar, você precisa confessar, precisa vir do seu coração. Não é só repetição, mas fazer com todo o coração, com a revelação do que Deus está fazendo nesse momento. Se é para a liberação da sua vida, se libere. Se é para confissão de pecados, confesse, mas faça de todo o coração, porque se for para confessar, confesse bem confessado. Faça bem feito, porque só assim nós mudamos a nossa maneira de pensar sobre o pecado. Da próxima vez nós vamos pensar muito mais, porque à medida que nós vamos confessando, nós vamos sentindo nojo do que o pecado é. Nós vamos começar a conceber como Deus vê o pecado. É diferente. E quando nós passamos por essa experiência da confissão genuína, nós mudamos por dentro. Deus vai nos transformando. Nós precisamos parar de ver o pecado como uma fraqueza, ou como algo que a gente precisa melhorar na nossa vida. Isso tem acontecido muito. Eu tenho escutado as pessoas falando sobre o pecado como se fosse um pontinho, uma vírgula na sua vida, que só precisa de um ajuste, pegar lá uma chave de fenda e apertar mais um pouquinho. O pecado não é para ser melhorado. O pecado não é uma fraqueza. O pecado precisa ser confessado, extinguido e abandonado das nossas vidas. Nós precisamos confessar para aprender a ver como Deus vê o lixo. E eu nem vou usar o termo que Deus usa na sua palavra para o pecado. Quando Ele fala para os profetas do Antigo Testamento. Senão vocês vão ficar chateados comigo. Mas a maneira como Deus vê o pecado é da maneira mais baixa. E nós precisamos aprender a ver dessa maneira. E isso acontece através da confissão. Que quando com o Espírito de Deus, nós aprendemos a ver o que isso significa e o que ele causa nas nossas vidas. E existe um extremo a esse, que muitas vezes a pessoa ela fica tão presa em algumas questões do passado, que ela tem o hábito permanente de se autocondenar. Eu quero dizer, a confissão ela começa com tristeza, mas ela termina com alegria. Porque ela é uma obra autêntica de transformação. A Bíblia diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque a tristeza vem pela contrição do Espírito Santo na revelação do que é o pecado. Mas ela culmina em alegria na obra redentiva na cruz. Então se acontece com você de
constantemente está se culpando do passado e dizer, Deus me perdoa, e sempre está confessando os mesmos pecados e ainda não se sentir liberado por isso, saiba, irmão, não é para ser assim. A obra da confissão e da cruz, ela é maravilhosa e ela é completa. Ela é suficiente para liberar a sua vida de toda a culpa, para te fazer livre, para que você ande em novas alturas com Deus. Como devemos praticar a confissão? Nós devemos praticar a confissão regularmente. Nós devemos fazer uma análise, mas não só nossa. Eu incentivo você que peça o Espírito Santo, que ajude você a olhar dentro de si, às vezes situação do passado que você passou e nem se lembra. Quem é expert em nos ajudar a confessar é o Espírito Santo. Então, com regularidade, peça a Deus, Espírito Santo, me ajuda a confessar aquilo que ainda está lá, a confessar aquilo que eu não vejo, porque às vezes estamos cegos, irmãos. Tem pessoas que, como eu disse, diz para mim, eu não sei porque Deus não fala comigo, eu não sei, mas a pessoa também não consegue ver o pecado que ela está, ela acha que está tudo bem. E nós estamos vivendo em dias, como diz lá no livro de Judas, que as pessoas parecem que estão vivendo com a mente cauterizada, parece que a verdade não entra. Então peça, o Espírito Santo, Ele é expert em te ajudar, em te mostrar aquilo que precisa ser confessado. Tiago 5,16, eu quero mencionar esse versículo, diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns aos outros para que sarareis. A oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Nós esquecemos desse versículo, porque muitas vezes nós associamos ao confessionário, de ter que ir lá no confessionário e falar da nossa vida para alguém que a gente nem está vendo. Mas esse versículo, como todos os outros da palavra de Deus, ainda estão vigentes para os nossos dias. Então vem uma pergunta, quando? Quando eu tenho que confessar o meu pecado para outras pessoas? E aqui eu quero trazer luz duas situações que eu vejo que é importante nós confessarmos os pecados para outras pessoas. O primeiro, quando esses pecados envolvem orgulho. Quando esse pecado, por mais que você confesse, não consegue e percebe que o seu orgulho está envolvido nele. Então, confessar, ele compõe a obra de matar o orgulho para que a cura venha, para que a restauração e a mudança venha. Então, quando envolve orgulho, é importante confessar para uma outra pessoa para matar o orgulho. E o segundo aspecto que é importante confessar o pecado para um outro alguém, é quando é um pecado que você não consegue vencer sozinho. Então você precisa de ajuda, você precisa de instrução, você precisa de correção, você precisa de acompanhamento, porque você está lutando sozinho e não está conseguindo vencer. Então é preciso confessar esse pecado para outra pessoa. Então surge uma outra pergunta, qual as pessoas que eu devo confessar os meus pecados? As pessoas que nós devemos confessar os nossos pecados, com certeza são pastores e líderes maduros. São pessoas que vão saber te direcionar com relação a essa situação. São pessoas confiáveis que vão saber guardar o seu coração como você, que não vão estar falando do que você falou. Porque eles amam a Deus e porque eles são chamados para trabalhar com aconselhamento. E muitas vezes eu vejo pessoas que confessam pecados para pessoas erradas e se decepcionam com Deus. Sai da igreja, não é, pastor? A pessoa confessa para quem não deveria confessar e ela sente decepção com Deus, com a igreja, generaliza tudo, fala que os crentes é isso, que os crentes é aquilo. Mas primeiro, busca a pessoa certa para abrir o seu coração. Busca os seus líderes, busca os seus pastores, busca os apóstolos, pessoas maduras que estão preparadas para receber com você o coração e buscar a restauração em Deus. Quero concluir essa mensagem falando da confissão. A confissão de pecados é uma atitude nossa em busca da liberdade que Cristo conquistou por nós.
Sua obra, a obra de Cristo, ela é grandiosa demais para diminuí-la no nosso orgulho e querer ser alguém que nós não podemos ser sem Ele. Pois quando escolhemos confessar, expressamos para o pecado e para Satanás que Ele não é o nosso dono. Mas expressamos que nós temos um Senhor e que Ele sim é dono da nossa vida e por essa vida Ele pagou um alto preço. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A confissão começa nessa revelação. Ele me amou, te amou primeiro. Oremos por um momento. Querido Senhor, a confissão, ela deve fazer parte da nossa vida. Nós nunca devemos abandoná-la. Muitas vezes nós achamos que já confessamos demais, que já estamos tantos anos e que já sabemos tantas coisas, mas ela é tão vigente para a nossa realidade, para os nossos dias. Nós somos seres humanos, nós precisamos constantemente nos apresentar diante de Ti. Dá-nos um coração que seja um coração confesso, um coração que a cada dia busca a revelação e que se dispõe à disciplina da confissão, não esperando sentir, porque nós muitas vezes não sentimos perdoar, não sentimos pedir perdão, não sentimos confessar, mas nós sabemos que é o correto a ser feito. Imprime em nós essa verdade e acrescenta ainda mais essa disciplina para que possamos crescer em Ti. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.